E desde o início do julgamento, e eu acho que isso é voz corrente da comunidade jurídica, independente do lado ideológico que a gente faz parte, mas é voz corrente do meio jurídico, as violações praticadas pelo ministro Alexandre de Moraes. E eu fiz algumas anotações aqui, Léo, e eu, pelo menos aqui, no mínimo, eu anoto 5 violações, seja a nossa Constituição Federal, ou seja o nosso Código de Processo Penal. O Código de Processo Penal ele traz como princípio o sistema acusatório, ou seja, cada parte no processo tem sua função. O juiz ele julga, o promotor ele acusa, o advogado defende. Na medida que nós vemos o ministro Alexandre de Moraes, que embora seja o presidente e relator do processo, mas nessa condição ele tem a lei como limite, ele não pode fazer as vezes de inquisidor, questionador, juiz, vítima, promotor, enfim. A lei estabelece, a lei está acima de todos, está acima da minha pessoa, está acima da pessoa do ministro Alexandre de Moraes, a lei estabelece um limite de atuação para cada um dos agentes do processo. O ministro Alexandre de Moraes, infelizmente, me parece que ele absorveu esta questão do processo como se fosse uma questão pessoal dele, e isso já vai ao encontro de outro princípio que está sendo ferido, que é o princípio da suspeição ou da imparcialidade. O ministro Alexandre de Moraes, como dito pelo delator Cid Moreira, ele era, na suposta minuta do golpe, ele era o agente público, o agente político que sofreria as retaliações. O único agente público e agente político que sofreria as retaliações. Como pode, Léo, o ministro Alexandre de Moraes, que então, sendo esta vítima do suposto golpe, como pode ser ele o julgador deste processo, se ele aparece na condição de vítima nesse processo? Avançando um pouco mais, Léo, a gente também tem a questão da incomunicabilidade dos réus. O Bernardo bem sabe, como atuante no direito penal, que quando os réus, em qualquer processo regular, e este processo ele não deve diferir de nenhum outro processo, porque, na verdade, embora nós tratamos ali de agentes públicos e políticos, eles não deixam de ser brasileiros que devem sofrer a mesma lei que qualquer pessoa recebe. Então, quando o réu é interrogado, existe uma situação de incomunicabilidade, ou seja, o que um réu fala, o outro réu não pode escutar, porque quando este réu, que é o segundo a ser ouvido, ele tem conhecimento do que o primeiro falou, ele pode amoldar o depoimento dele em virtude das informações que ele recebeu. Então, essa é a segunda situação, a segunda infringência ao Código de Processo Penal. Também, quando foi interrogado o então ex-candidato a vice-presidente, que hoje, atualmente, inclusive, encontra-se preso, né? É o único daqueles agentes públicos que se encontra preso. Braga Neto? O Braga Neto, exatamente. Ele, em determinado momento, ele se negou a responder alguns questionamentos. E a acusação, na pessoa do procurador da República, ele continuou fazendo os questionamentos. E isso também é uma questão que no nosso dia a dia, Léo, isso é vedado, porque a consignação das perguntas, ela importa em intimidação ao interrogado, né? Porque fica aquela situação assim, se ele não está respondendo e as perguntas estão sendo feitas, é que ele não tem resposta. Então, a consignação das perguntas não deveria estar ocorrendo, né? E também depois eu anoto a questão do juiz das garantias, que a gente pode desenvolver mais para frente, que é o fato de que o juiz que decidiu durante o inquérito, que despachou durante o inquérito, ele não pode participar do processo porque ele já teria sofrido influência em virtude de conhecer os fatos já anteriormente
tratados quando da investigação. Nesse caso, o Alexandre de Moraes, então. Nesse caso, o Alexandre de Moraes. Bom, o Dr. Gustavo Nagelsmann, então, elencou aqui uma série de tópicos que ele considera irregulares, que não são legais aí nesse julgamento, e a gente pode ir detalhando alguns deles aqui. Só para dar uma parcial aqui, já são quase 190 votos e tá aparelho, viu? Tá 53% sim, 47% não. Tá uma disputa ferrenha aqui na interativa sobre a análise da condução do julgamento. No chat aqui, muita gente participando também. Jonatas Custódio, Bolsonaro 2026. Mauro Colorado, Bolsonaro 2026 na cadeia. Ou seja, só para dar um exemplo de como está dividido aqui. Aí tem, sim, anistia, temos muitos nomes, Michele, Eduardo, Tarcísio, e por aí vai. Tem outras mensagens chegando aqui também, você pode mandar aí o seu recado, a sua mensagem aqui, e a gente vai tentando ler na medida do possível. Doutor Bernardo, algum ponto específico aí que o doutor Gustavo trouxe aqui que o senhor consegue ou discordar, concordar, ou trazer mais alguns elementos? Falou muito aqui do Alexandre de Moraes, né? Se questiona muito ele poder participar aí desse julgamento, a suspeição, a falta de imparcialidade dele. Enfim, o que o senhor coloca aí como um argumento aí em cima do que o doutor Gustavo trouxe aqui? Vou começar concordando, depois a gente ir para a parte que a gente discorda. Tranquilo. Né? A questão de que a consignação de perguntas que o doutor Gustavo bem trouxe é um elemento que eu também não concordo. Ele não só fez isso com o Braga Neto, como também fez com o Augusto Heleno. No início da oitiva do Augusto Heleno, ele repassou todo o questionamento que ele faria se caso fosse possível, se o direito ao silêncio parcial não fosse requerido e tal. E eu também me fio nessa corrente de que é uma ilegalidade, é uma forma de tu acabar por coagir, de certa forma, o interrogado. Não me parece a maneira mais adequada de conduzir. Mas também não é de hoje que a gente vê isso, seja em audiências de primeiro grau, tribunal do júri ou qualquer coisa que seja, né? Vai caber depois à defesa fazer o trabalho referente a esse questionamento, né? Bernardo, se tu me permite só uma parte, a grande questão, né, que eu trago é que nós estamos falando aqui do STF, que é a corte máxima do país, né? Quando nós tratamos uma questão dessas em âmbito de um primeiro grau de jurisdição, aqui em Porto Alegre, nas audiências que nós estamos acostumados, a gente sabe que, a partir de uma irregularidade do magistrado de primeiro grau, a gente vai ter o duplo grau de jurisdição que a gente vai recorrer. Este processo do STF, como nós já estamos no último grau de jurisdição, na medida que nós temos um ministro infringindo a legislação, infringindo o Código de Processo Penal e infringindo a Constituição, de que forma nós iremos corrigir essa ilegalidade? Essa é a grande questão que eu trago. Eu vou dizer mais, de que forma isso pode acabar não se tornando uma maneira de agir já formalizada para os tribunais inferiores. Daqui a pouco o primeiro grau vai acabar utilizando isso como regra de poder consignar as perguntas com base no que foi feito no interrogatório, porque acaba, no fim das contas... A partir do momento que nós vemos o ministro da Corte Superior do país agindo dessa forma, isso amolda a conduta dos demais magistrados. Perfeito, concordo. De modo que um benefício que a Constituição da República nos trouxe, ele está sendo simplesmente rasgado agora pela Corte que deveria resguardar a Constituição. No fim das contas, o que vai acontecer é que vai se amoldar, né? Eu, particularmente, aí, enquanto alguém que também passa diuturnamente nos tribunais, não me agrada a ideia de ver o meu cliente sendo tratado dessa forma. Mas, em relação às outras questões, como, por exemplo, foi falado aqui da suspeição, me causa bastante estranheza a maneira, e aí vamos falar especificamente do Bolsonaro, né?
que é quem acabou seguidamente, por todos esses anos, enquanto ele estava na presidência, quase que forçando uma suspeição do ministro Alexandre de Moraes, né? Provocava, criticava, ofendia publicamente, né? Acredito eu que como uma estratégia de aguardar algum tipo de retorção e nessa retorção se criar uma suspeição a fim de que ele não pudesse julgar, podendo alegar uma inimizade, alguma coisa nesse sentido, né? E me causou muita surpresa no interrogatório a postura que o ex-presidente tratou o ministro, né? Ao passo em que ele pediu desculpas por ofensas, em dados momentos ele confessou não ter prova daquilo que ele ofendia, como em uma reunião ele acabou se manifestando e dizendo que o ministro Alexandre de Moraes receberia um montante de 50 milhões de dólares, não lembro agora para que seria esse dinheiro, não só o ministro Alexandre de Moraes, como outros ministros da corte, né, que também receberiam valores. E ele pediu desculpas, disse que se excedeu e disse que não, que é uma inverdade e tudo mais. Vamos fazer o seguinte, então, para pegar esse gancho aí que o senhor trouxe aqui, doutor Bernardo. A gente tem exatamente esse trechinho aí, é o vídeo 4 aí para a gente ver e depois o senhor continua o seu raciocínio, tá? Vamos acompanhar essa parte aí que o doutor Bernardo traz aqui. O Alexandre de Moraes, vocês sabem qual é a vida pregressa dele. O Barroso, vocês também sabem. Quais eram os indícios que o senhor tinha que nós estaríamos levando 50 milhões, 30 milhões de dólares? Não tem indício nenhum, senhor ministro. Tanto é que era uma reunião para não ser gravada, um desabafo, uma retórica que eu usei. Se fosse outros 3 ocupando, teria falado a mesma coisa. Então, me desculpem, não tinha essa intenção de acusar de qualquer desvio de conduta dos senhores 3. Tá, então aí esse trecho aí que o doutor Bernardo está fazendo referência é que no interrogatório, o ex-presidente estava muito tranquilo, cordial, por vezes até brincando, muito diferente dos períodos anteriores em que ele demonstrava muita agressividade e constantemente atacava o ministro Alexandre de Moraes, né? Então, eu quero entender melhor essa linha de argumento aí, doutor. A gente vê na maneira como o ex-presidente Bolsonaro se expressa e na própria maneira como ele conduzia a maneira como ele se expressava enquanto presidente, né? Isso que ele fez no interrogatório, em que pese a gente esteja lidando agora de um processo onde ele vai ser responsabilizado, vai sair uma decisão que pode condenar ou absolver ele, né? Então as implicações acabam sendo um pouco mais graves. A maneira corriqueira com que ele tratava tanto a mídia quanto autoridades ou qualquer outra pessoa que, porventura, ele precisasse se manifestar, tinha esse escopo de ficar fazendo uma ofensa um dia, fazendo um pedido de desculpas no outro, fazendo uma manifestação leviana num dia para depois dizer que nunca falou aquela manifestação que tinha sido feita em algum outro momento. Aonde a fala dele, ele ficava sempre girando em determinadas redes e em determinados momentos e situações, de maneira contraditória, fazendo com que a pessoa que ouviu algo na terça e não concordasse com a pessoa que ouviu algo na quarta, porque sempre havia uma contradição. Então, viu que absurdo que o presidente falou sobre X? Não, ele não falou, ele estava ali dizendo que não disse nada disso. Então, ao fim ou acaba, em algum momento, a corda aperta, né? E essas coisas acabam aparecendo, como agora que ele foi confrontado diretamente pelo ministro. Tá, mas assim, na postura, então, no julgamento aí, ele estava muito mais tranquilo. E aquela postura agressiva de ataques persistentes ao ministro Alexandre de Moraes, só acredita que tenha sido uma estratégia até para talvez torná-lo impedido de fazer esse julgamento? Sim, na minha leitura, a estratégia do Bolsonaro, nesse período, principalmente no período em que se arrefeceu toda a briga com o STF, a maneira como ele encontrou no próprio tribunal um antagonista a debater, né? Então, dentro dessa situação, eu acredito que sim. Tá, porque, inclusive, não ficaram só nas ofensas. Teve, inclusive, um documento em que o ministro Alexandre de Moraes era colocado como alvo até para um assassinato.
Isso talvez também, na sua visão, possa ser uma estratégia para tornar o ministro impedido, ou não é para tanto também? Não, aí a grande questão, para mim, agora analisando o interrogatório, analisando as coisas que já estão postas, né, a discussão para mim em relação à suspeição é tudo aquilo que ele tinha tratado para colocar o ministro enquanto suspeito acaba caindo por terra no momento em que ele é interrogado, apresenta um pedido de desculpas, diz que se excedeu, diz que em momentos ele faltou com a verdade. Então, tratando especificamente da suspeição e da maneira como ele conduzia essa necessidade, essa tentativa de alçar uma suspeição ao ministro, aqui no interrogatório a gente consegue ver essa situação resolvida. Ontem eu assistindo o julgamento e antes de ontem também, eu vejo que ali na aba lateral, né, da página, que eu acho que eu estava vendo até no site do STF, a gente vê da mesma forma que tu traz aí diversos comentários, né? Nós, operadores do direito, a gente tem que saber que nós temos que nos desapegar desses comentários e analisar a situação num viés mais técnico, né, Léo? E quando eu vejo as tuas perguntas aí, mesmo que as pessoas não sejam técnicas do direito, eu vejo que isso salta aos olhos. O Alexandre de Moraes, ele figura como vítima. Como que a vítima vai julgar o réu, né? E isso serve para qualquer processo, Léo. Essa é a tecla que eu bato. O direito, ele não pode ser visto como simplesmente neste fato eu não gosto do Bolsonaro ou eu gosto do Bolsonaro e eu acho que a lei tem que ser aplicada favoravelmente ou contrariamente a ele. A lei ela tem que valer para todas, Léo. Ela não pode ser relativa, porque hoje a gente vê este fato, estas infringências, né, ao nosso regramento, aos nossos códigos, à nossa Constituição, para o Bolsonaro, mas amanhã, Léo, da forma que ele não é respeitado para o Bolsonaro, ele pode também não ser respeitado para nós. Inclusive, o doutor Bernardo falou isso, que fica com medo do que esses precedentes vão trazer para a Justiça. Esse questionamento que tu acabaste de reproduzir aí, ele deixa claro isso. Qual o questionamento, doutor? Esse do ministro Alexandre de Moraes falando sobre o fato do Bolsonaro ter dito numa reunião que o ministro Alexandre de Moraes teria recebido milhões, enfim. Se tu leres, Léo, a denúncia da Procuradoria da República, ela em nenhum momento trata sobre esses fatos. O ministro Alexandre de Moraes, ao violar o sistema acusatório e fazer as perguntas que ele bem entende, ele inclusive está saindo do objeto do processo e fazendo perguntas de cunho pessoal, né? Como se tivesse intimando o ex-presidente Bolsonaro, intimidando o ex-presidente Bolsonaro para que esclareça um fato que sequer é objeto do processo. Parece um menino mimado buscando explicações de algo que não está no processo. Mas essa dos milhões não está no processo? Este fato não é objeto do processo. Pode ter circulado como em algum elemento de prova alguém ter dito, mas como parte da denúncia... E legalmente pode questionar sobre algo que não está ali no processo? Pode, né? Tese pode. É isso que eu digo. O juiz, Léo, em virtude do sistema acusatório, ele tem perguntas restritas para o réu, né? O juiz, primeiro ele qualifica o réu, depois ele pergunta para o réu se o réu é inocente ou é culpado, e ele faz perguntas mais genéricas, mais abertas. E ele deixa as perguntas específicas para o acusador e para a defesa, né? Essa é a violação que eu estou batendo nessa tecla ao sistema acusatório, porque na medida que o juiz se coloca nessa posição de inquisidor, de se preocupar com os detalhes do fato, ele está se colocando numa posição que não é a dele. O senhor acha que as perguntas do ministro Alexandre de Moraes deveriam ser mais neutras, não tão específicas, é isso? Com certeza, Léo, com certeza. O Código de Processo Penal disciplina isso, né? E o ministro Alexandre de Moraes ele deveria ser o maior conhecedor disso.
o ministro Alexandre de Moraes, ele tem o direito de questionar, de interrogar, né, o réu, mas as perguntas elas não podem passar de um limite ao ponto de tornar a figura dele o inquisidor do processo. Tá, o doutor Bernardo vê isso também no ministro Alexandre de Moraes ou não vê problemas nos questionamentos que foram colocados ali no julgamento? Eu vejo ele com uma... Pode até aproximar um pouquinho o microfone, doutor. Claro. Isso. Tá bom assim? Isso, tá ótimo. Acho que eu acabei mexendo aqui. Não. Tá. Eu vejo ele, não só nesse processo, mas como em alguns outros, como uma postura muito mais ativa do que outros ministros, juízes, desembargadores. Realmente a gente acaba identificando uma situação assim. Nesse caso, o senhor identifica? Não em todo. Não em todo. Em alguns pontos, é claro, também assim, 2 dias de interrogatório, não há como não tecer críticas à maneira como determinados momentos são conduzidos, né? Isso a gente ventilou aqui. Mas de modo geral, não. De um modo geral, não. De um modo geral, acho que ele enfrentou o processo, enfrentou a denúncia, enfrentou os elementos que foram trazidos e nesse ponto em especial, eu acho que e aí falando especificamente dessa questão envolvendo a suspeição, eu acho que ele acaba, por fazendo essa pergunta, dirimindo uma questão processual. Então, não acho que tenha sido um grande problema. Não sendo assim, deixando de encontrar problemas na maneira como ele conduz também, como a gente já se manifestou aqui. Outro ponto também que é importante manifestar é a própria questão, por exemplo, a gente muito fala que o ministro Alexandre de Moraes ele é um inquisitor, que ele conduziu absolutamente todos os elementos desse processo, mas a gente não pode esquecer também que assim, esse processo e tudo que foi trazido aqui, ele foi rigorosamente tratado pela Polícia Federal. Todos os elementos de investigação foram diligenciados pela PF com autonomia, com o cuidado que se fez necessário. Foi uma investigação muito longa, a gente pode ver no processo. Tanto que a mídia já começava a tratar de eventuais documentos ou de relatório da polícia para falar sobre eventuais indiciamento ou qualquer coisa assim, e ainda assim se levava meses, porque outros elementos eram trazidos para a investigação, né? Ao final, também não é o ministro Alexandre de Moraes quem faz a denúncia, né? Foi o Procurador-Geral da República que, com a análise de todos os documentos da Polícia Federal, com base em toda uma robusta investigação, tece um documento que aí sim é aceito ou não pelo ministro Alexandre de Moraes. Então, dentro desse escopo, também a gente não pode se esquecer que ele tem uma parcela, ele tem uma parte dentro de um todo e dentro de uma gama de situações, de atores jurídicos e de policiais que muito agiram para que a gente estivesse hoje discutindo essa situação posta aqui. Então, assim, no balanço que o senhor faz, ao contrário do doutor Gustavo, é se pegar desde a investigação da Polícia Federal, a denúncia da Procuradoria-Geral da República e o julgamento como está transcorrendo, salvo algumas exceções, alguns excessos do ministro Alexandre de Moraes, que o senhor coloca aqui, de modo geral, está tudo dentro da lei, não há motivo para uma ilegalidade que possa anular um julgamento, algo do tipo. O senhor acha que está transcorrendo tudo conforme a lei? Está transcorrendo tudo como determina a legislação. O artigo 43, se eu não me engano, do regimento interno do STF, ele menciona a possibilidade do... eu fiz uma anotação aqui para eu também não incorrer em erro. Vai procurando aí com rodar parcial, 291 votos, 50% sim, 50% não. Pode até colocar na tela aí de novo, se tiver, para você participar, tá? Se você concorda com a condução do julgamento no STF sobre tentativa de golpe. 291 votos, 50 a 50. Impressionante a divisão que está tendo aqui
na audiência do programa. Vai lá, doutor Bernardo, conclua para passar a palavra aqui para o doutor Gustavo. Perfeito. O regimento interno dá esse poder para o ministro Alexandre de Moraes, a partir do momento em que vai conferir ao presidente do STF instaurar um inquérito quando tiver alguma infração de ordem penal que for cometida dentro do tribunal, né? Dentro da estrutura física do tribunal. Então, se a gente for colocar também dentro dessas situações, e algo que está sendo discutido aqui, porque ao fim e ao cabo, os atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro fizeram parte de toda a trama golpista que se discute, e o tribunal, o Supremo Tribunal Federal foi afetado, foi destruído praticamente. A gente vê a atração dessa competência e não tem como a gente não enxergar que o ministro Alexandre de Moraes tem a legitimidade para seguir com a condução da maneira como ele está conduzindo. A gente pode criticar um ou outro ponto, como a gente sempre vai criticar, e isso faz parte do processo, faz parte do jogo que a gente faz dentro das nossas ações. Né? Ok.